Olá, amigos da Missão Evangélica União Cristã, muito bem-vindo para esse nosso breve momento de estudo bíblico, um estudo curto, uma sobrevoada, eu às vezes tenho dito, sobre um texto bíblico. E o texto previsto para hoje é Lucas capítulo 11, o verso 14 até o verso 36. Como de outras vezes a gente tem falado, a gente não lê o texto nesse momento aqui, você pode fazer isso na comodidade da sua casa. Nesse trecho, nós temos, por assim dizer, o cumprimento da missão de Jesus à risca, ou seja, aquilo para o qual Jesus Cristo veio a esse mundo estava sendo cumprido, a agenda divina, a agenda dele estava acontecendo e fez parte da agenda de Jesus que ele iria pregar o evangelho, que ele iria fazer curas e que ele também expulsaria demônios, enfim, algumas dessas coisas e outras mais. E ali nós lemos, já no começo, no verso 14 desse texto, que diz ali que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e aí o texto vai adiante. Você pode conferir aí na sua casa, você vai poder escutar isso mais vezes, dá uma olhada lá em Isaías 61, versos 1 e 2, onde o profeta Isaías, cerca de 500 ou mais anos antes de Jesus, já havia predito que Jesus, então, trabalharia nessa missão, nessas tarefas de pregar o evangelho, de fazer curas e de expulsar demônios. Em Lucas 4, Jesus também, no verso 18, Jesus também se apresenta como aquele que vem cumprir essa agenda divina. Em Lucas capítulo 7, a partir do verso 2, Jesus responde para o João Batista, também acerca dessa sua tarefa, ou destas suas tarefas. Ao mesmo tempo que Jesus está cumprindo a sua missão, a sua tarefa, a gente vê também que o diabo, o inimigo mor, o inimigo maior de Jesus, ele não perde tempo. Em Lucas 4, por exemplo, nós temos o relato da grande e maciça perseguição ou investida que o diabo fez contra o Messias, contra Jesus. E no verso 13 ali do capítulo 4 é dito que o diabo se retirou até ocasião oportuna. E eu diria assim, a ocasião oportuna ela acontece agora, nesses versos, nesse texto de hoje, versos 14 a 26. Mas não através dele mesmo, o diabo que está ali, mas através de pessoas, e diga-se de passagem, não quaisquer pessoas, mas sim os religiosos. Isso fica muito claro por quê? Porque Jesus expulsa o demônio daquela pessoa, e os religiosos da época, religiosos judeus, o que eles dizem por não gostar de Jesus, por muitas vezes terem sido já cutucados com a verdade pelo Senhor Jesus, aqueles religiosos dizem que Jesus expulsa os demônios pelo poder de um demônio chamado Beelzebu. Beelzebu tem alguma coisa a ver com o deus Baal, uma divindade dos filisteus, mas isso é uma outra questão, deixa para lá. Nota a petulância e a loucura desses líderes religiosos de dizerem que Jesus fazia o que fazia pelo poder do demônio. Quando, na verdade, não tenho dúvidas em dizer que eles que estavam sendo usados pelo demônio em nome da religião para acusar o próprio Filho de Deus. E a acusação deles é tão infundada, ela é tão ingênua, para não dizer uma palavra mais agressiva, que Jesus desmonta o argumento deles com poucas palavras. Ele diz, como poderia Satanás brigar consigo mesmo? Como poderia Satanás expulsar-se a si mesmo da vida de alguém? O diabo nunca vai jogar contra o patrimônio, por assim dizer. Então, aí Jesus já desmonta o argumento deles.
O diabo pode ser muita coisa, mas uma coisa ele não é burro, ele não é ingênuo, ele na verdade é muito astuto. Ele não se expulsa a si mesmo, ele não se exclui de uma situação. Na verdade, ele trabalha muito na inclusão, ele é inclusivo, ou seja, ele faz acordos para atingir os seus objetivos. Podes dar uma olhada nesse sentido em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o verso 27. Um outro importante detalhe, a partir do verso 24 aqui desse texto que nós estamos estudando. Ali diz, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos, procurando descanso, ou seja, procurando um lugar onde se encostar de novo, e não o encontrando esse lugar, o diabo diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele e passa a viver ali. O que é que Jesus está dizendo é que aquela pessoa que teve o demônio expulso, pelo que dá para entender aqui, aquela pessoa que teve o demônio expulso da sua vida, ela não se comprometeu a levar uma vida com o Senhor Jesus a sério. E uma vez estando fora da vida daquela pessoa, o demônio percebe que aquela pessoa está, por assim dizer, descomprometida com a fé no Senhor Jesus. Então, o resultado final é que, vendo aquela vida como se fosse uma casa vazia e agora em ordem, o diabo volta e faz a festa. Ele volta e traz 7 espíritos piores, ou seja, ele volta com tudo, ele volta na sua plenitude, ele volta na sua força total. E a partir do verso 29, nós temos um outro relato também triste, onde diz que quando a multidão aumentou, Jesus começou a dizer, então Jesus fala ali de que as pessoas que estavam ouvindo ele, elas estavam dizendo mais ou menos assim, nós passaremos a crer em ti, se tu fizeres isso, se tu fizeres mais aquilo. É uma espécie de condicionante, ou seja, eu me torno cristão, eu vou ser um seguidor de Jesus se. Mais ou menos sem botar, é tanto quanto colocar Jesus contra a parede, né? Jesus dá 3 oportunidades, por assim dizer, para aquelas pessoas colocarem a sua vida em ordem. A primeira delas foi o sinal de Jonas. Então Jesus está dizendo que, assim como Jonas esteve 3 dias na barriga de um peixe, Jesus estaria também na morte, na sepultura e depois ressurreto por 3 dias. E esse era o sinal. Então, assim como Jonas esteve aquele tempo inativo, também Jesus estaria aquele tempo lá no silêncio de morte e ressurreição. O detalhe é que os ninivitas, os habitantes de Nínive, eles se arrependeram. Mas os ouvintes de Jesus, eles não se arrependeram. Outro exemplo que Jesus dá é de uma rainha, que essa história está em 1 Reis, capítulo 10, uma rainha que foi visitar o rei Salomão. Ela veio de muito longe para ver aquele sábio rei judeu. Aquela mulher fez uma enorme viagem para conhecer alguma coisa da história do Deus de Israel, conhecer aquele homem, aquele rei sábio. E aí Jesus diz, vocês que estão aqui me vendo em carne e osso, dão menos valor a mim do que aquela rainha deu. Aquela rainha deu lá para questões de vir e conhecer alguma coisa da terra de Israel, do povo de Israel, da história de Deus para com eles. Ou seja, estrangeiros, eles chegaram antes a ter interesse nas coisas de Deus do que os próprios judeus. E um terceiro exemplo, uma terceira oportunidade que os judeus têm ali, eles perdem essa oportunidade de andar com Jesus. Nós temos a partir do verso 33, quando Jesus fala sobre a luz, dizendo que ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo de um móvel, ou seja,
uma luz é colocada num lugar elevado. Nós temos que compreender que eles não tinham luz elétrica, eles tinham lamparinas, e essas lamparinas eram colocadas em cima de algum tipo de aparador, alguma coisa assim, onde a luz estava em destaque no cômodo lá na casa onde estava. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que Deus, por meio de Jesus, colocou uma luz muito forte, muito visível na vida, no meio, na história deles. Deus enviou o Messias, e eles, enquanto judeus, eles preferem as trevas, eles preferem encobrir a luz, eles preferem esconder Jesus ou camuflar Jesus, eles tinham em mente eliminar Jesus, que era a luz, ao invés de deixarem-se iluminar, deixarem-se perscrutar por aquela luz. Aquelas pessoas têm a intenção de eliminar a luz na vida deles. Eles queriam esconder Jesus, queriam tirar Jesus de suas vidas. Esta era a questão. E aí Jesus deixa muito claro de que, enquanto aquelas pessoas estiverem sem a luz de Deus nas suas vidas, eles terão um comportamento negativo e eternamente problemático para si mesmos. Eu desejo que Deus te abençoe.